Dados os vetores u e v, verificar se existem números a e b, tais que u é igual a v e v é igual a bu. Certo? Bom, esses números, para começar, eles nem sempre existem. Por isso que o enunciado do exercício pede para verificar se existem esses números. Em qual condição que existem esses números? Bom, para começar, quando você pega um vetor e multiplica ele por um número, o que você faz é aumentar, sim, ou diminuir o vetor. Eventualmente, se você multiplicar um vetor por um número que for menor que 1, multiplicar por meio, por exemplo, você acaba diminuindo um pouquinho esse vetor. Então, quando a gente multiplica um vetor por um número, então, se esse aqui for o vetor v, por exemplo, nós teremos o vetor AV como um múltiplo dele, algo assim, por exemplo, tá bom? AV. Certo? Então, em qual condição que não vai existir esse número? Na seguinte condição. Então, aqui o exercício já deu os dois vetores. Suponha que ele tivesse dado dois vetores assim, esse de cá e esse de cá. Nesse caso, não tem nenhum número pelo qual você vai multiplicar o primeiro que vai dar o segundo, porque as direções deles são outras. Então, esse aqui tem uma direção diagonal, esse tem uma direção diagonal também, só que menos inclinada. Então, talvez esses números não existam. Então, vamos ver se existem esses números. Vamos começar com A primeiro. Então, a gente quer um número A, tal que U seja igual a AV. Agora, o U é o vetor 3 menos 4, só substituir. É igual a vetor V. E vetor V é menos 9 quartos, 3. Aqui, ó, a gente pode multiplicar o vetor por esse escalar. Então, ele vai entrar nas coordenadas. Então, menos 9 quartos A, 3A. Isso aqui tem que ser igual a 3 menos 4. Como que a gente faz para descobrir que número é esse? Agora, temos uma igualdade entre vetor. Igualdade entre vetor tem que ser primeiro igual a primeiro, segundo igual a segundo. Operação entre vetor. Então, 3 tem que ser menos 9 quartos de A. Passando isso, multiplicando, aqui está dividindo, então vai ficar 12. E esse menos 9 que está multiplicando, vem para cá, menos 9 dividindo. O sinal negativo mantém, porque esse sinal negativo aqui não é operação de subtração, é um sinal negativo. A operação que nós temos é essa multiplicação. Ok? Simplificando, aqui nós temos esse sinal negativo, pode ficar com a fração completa, tanto faz, vai ficar em cima ou embaixo. Então, simplifica por 3, vai ficar 4 terços. Isso na primeira coordenada. Vamos verificar se isso também acontece na segunda coordenada. Na segunda coordenada, nós temos menos 4 igual a 3A. Passa dividindo, menos 4 terços igual a A. Certo? Isso aqui precisa ser feito nas duas coordenadas. Então, por exemplo, não adiantaria você pegar a primeira. A primeira tem números menores, vou fazer por ela que eu já chego à resposta. Não. A gente precisa verificar a resposta nas duas coordenadas. Porque suponha que na segunda coordenada tivesse dado isso e na primeira coordenada tivesse dado outro resultado. Aí, nesse caso, não existiria o A. Como a resposta foi a mesma, existe esse A. Esse A tem que ser igual a menos 4 terços. Vamos agora para o segundo item, né? Vamos ver se existe esse B. Esse B agora certamente existe, porque o A existe. Eu vou fazer esse mais rapidinho. Então, agora, nós queremos o seguinte. Bom, para começar, a primeira parte aqui, a gente já viu que existe. Agora, a gente quer esse B. Esse B, ele tem que ser de tal forma, que V seja BU. No primeiro, a gente encontrou um número que a gente multiplica o V, que dá o U. Então, vamos pegar esse B e passar dividindo. Bom, então, vai ficar assim, V sobre B é igual a U. Eu vou escrever assim, vou escrever U primeiro,
vou escrever 1 sobre b vezes 1. Bom, aqui, ó, como o b está dividindo, a gente pode escrever 1 sobre b sem problemas. É uma divisão. E agora a gente vai comparar com essa parte que a gente já tem. Ó. O u é igual a A. Um desses aqui era para você ver, né? Esse aqui. V igual a BU, certo. Aqui é V, aqui é V. Então aqui nós temos V. Então deixa eu ver aqui, trocou de lugar. Ah, tá, não. Ok, eu estou fazendo confusão. Recapitulando então, eu falei que iria escrever o U primeiro, assim, e aí a gente escreve o V depois. 1 sobre B, V. Ok, agora ficou correto porque aqui a gente está trocando de lugar. Então, continuando, a gente vai comparar isso que a gente tem agora com o que a gente já tem do primeiro item. Então, U igual a AV. A gente olhou isso no primeiro exercício e a gente chegou que o U deveria ser o A, que é menos 4 terços, V. Bom, então vamos ver o que a gente tem aqui agora. A gente quer o B, tal que isso aqui aconteça, né? Aqui é tudo igual. Isso aqui a gente tem do primeiro item. Então, olha, o U na esquerda, o V na direita. Então, essa parte de cá, ó, tem que ser igual a essa parte de cá. Ou seja, 1 sobre B tem que ser menos 4 terços. Isso aqui eu estou fazendo assim por ser mais rápido. Mas você poderia ter feito nessa segunda parte igualzinho a gente fez na primeira. Chega na mesma resposta. Só estou fazendo de uma maneira mais rapidinha. Então, aqui agora a gente pode multiplicar cruzado. Então, por exemplo, vai ficar 3 igual a menos 4b. E aí passo 4 dividindo. Então, teremos que b é igual a 3 dividido por menos 4. Então, aqui, ó, o sinal negativo está aqui só para indicar, não está indicando subtração, então por isso que a gente passa dividindo, mantendo o sinal. Ou seja, b igual a menos 4 terços. É interessante notar também que os dois números são inverso multiplicativo um do outro, né? Então aqui ficou o A, que é... aqui está errado de novo. Então, menos 3 quartos. O 3 em cima continua em cima. Os dois números, como eu estava dizendo, são o inverso multiplicativo um do outro. Ou seja, um tem o 3 em cima, o 4 embaixo, o outro tem o 4 em cima, o 3 embaixo. Se você multiplicar o A pelo B, nós obteremos exatamente o número 1, que é o que indica que um é o inverso multiplicativo do outro. A gente já sabia disso, porque nós chegamos que o A é 1 sobre B. Se você simplesmente passa A1 dividindo, você consegue chegar nessa relação, e aí A vezes B é igual a 1.